Igreja Batista do Parque Eldorado apresenta Programa Adorar TV. A paz, o amor, esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade. Os amados podem se assentar. Vamos dar um aplauso à garotada que está saindo aí para receber uma ministração especial. Deus abençoe. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, essa é uma hora que nós nos sentimos inadequados, porque aquilo que aspiramos e desejamos é algo tão puro que, como homens, nos sentimos inadequados para falar de um Deus tão santo, de um Deus tão puro, falar e proclamar acerca de um Deus que é único. Nos sentimos inadequados porque a tua palavra diz que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Há situações em nós tão complicadas. Às vezes desejamos o bem e não fazemos. Às vezes repudiamos até o mal e o fazemos. Quem nos livrará? E é nessa hora que nós oramos a Ti. É por isso que oramos ao Senhor. Porque só através da graça que há em Cristo Jesus é que esse tesouro é derramado em nossos corações. E eu peço nesta hora ao Senhor que Tu possas quebrar o vaso, para que possamos ver o tesouro e que a excelência do poder não seja de nós mesmos, mas do Senhor. Dá-nos então ouvidos espirituais, para ouvirmos aquilo que o Espírito diz à igreja, e usa mais uma vez a ferramenta do nosso ser para podermos proclamar, anunciar a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós que vivemos num país que tem como sistema
de governo, aquilo que é chamado de democracia, nós convivemos com uma realidade chamada de 3 poderes. Um poder legislativo, onde se pensa, promulga leis. Um outro que julga, que é chamado de judiciário. Um outro chamado de executivo. E nós convivemos diante desta situação de autoridade, de sujeição a esses poderes que nos cercam, nos envolvem e trazem para nós alguns princípios que devemos observar, obedecer como cidadãos desta cidade, deste estado e deste país. Mas certamente eu não vou lhes falar sobre esses 3 poderes. Quero lhes falar nessa noite sobre o 4º poder. E o 4º poder foi dado por Jesus a um grupo de pessoas que, se identificando com Ele, passando por um trajeto de conhecimento, reconhecimento da sua autoridade, esse grupo agora por Ele é autorizado a usar esta chave do 4º poder. A palavra do Senhor nos informa acerca desse momento em que Jesus outorga esse poder àqueles que são chamados seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, quando ele diz, prefaciado justamente por essa premissa: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é aquele que tem todo o poder. Então, a partir disto, ele outorga esse poder a esses discípulos que passaram por uma experiência com ele. E no caso dos discípulos a quem ele dirige essa palavra e oferece essa chave, eles tinham passado cerca de uns 3 anos naquilo que a Bíblia chama que é o primeiro princípio para se receber essa chave, que é o vir a Ele. Ninguém pode ir após Ele sem que antes tenha vindo a Ele. E depois que nós temos essa experiência de ir a Jesus, de estar com Ele, de ser treinado por Ele, de ser impactado por Ele, Ele então nos outorga poder para então irmos após Ele. Mas esse texto de Mateus capítulo 28, que fala e nos traz o entendimento de que esses discípulos estavam prontos para ir e fazer outros e outorgar a outros o poder que lhes fora derramado, há um texto específico no Evangelho, e os Evangelhos contam em suma a biografia do nosso Senhor Jesus,
e os escritos acerca do ensino de Jesus, que visam justamente que nós creiamos que Deus é único e que Jesus é o Filho a quem Ele enviou. Jesus Cristo dando instrução aos seus discípulos, no capítulo 16, Ele fala para os discípulos o que eles estão recebendo. Que chave é essa? Que poder é esse? E como eles deveriam usar esta ferramenta. Olá, todos chegaram? Chegaram bem? Todos estão entrando? Queria pedir à igreja para dar um forte aplauso à galera que está chegando no encontro. Abençoado. Dá uma passada aí. Isso, vão aplaudindo até que o último entre. Meu nome era Jacó e agora é Israel, isso? Que bênção, que bênção. Foi um tempo preciosíssimo lá, viu? Não é? Amém, amém. Que bom que Deus guardou a ida e a volta. Então vamos continuar. Vamos lá sentar aí. Mas vocês tiveram a oportunidade de tomar banho também? Que bênção! Porque vocês estavam absolutamente esculachados aquela tarde, empoeirados. Que bênção! Tão lindos. Que joia. Que chave é essa, irmãos, que nos concede o quarto poder? Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, Ele chama os seus discípulos, faz uma pergunta para eles acerca do que estão falando acerca dele, e Pedro é tomado pelo Espírito e recebe uma iluminação e solta uma revelação, dizendo que Jesus Cristo não era como um dos profetas, não era mais um profeta, não era alguém que simplesmente trazia uma palavra da boca de Deus. Ele era o próprio Deus. E ainda mais, Jesus era o Filho do Deus vivo. De acordo com essa palavra revelada a Pedro, Jesus diz para ele: porque tu és Pedro, sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa chave foi dada ao Senhor, e lá no final, depois da sua ressurreição, Ele autentica esta palavra dizendo: vocês têm a chave do reino, a porta foi aberta para vocês, o canal está liberado, o poder está derramado, está diante de vocês. Agora vocês podem ir e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu serei com vocês, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse mesmo movimento de outorgação de poder, Jesus ressurreto, lendo os outros evangelhos e sobretudo o evangelho que escreveu o discípulo que era também médico,
chamado Lucas, o Senhor coloca um adendo para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios do poder, revestidos do poder, para então testemunharem acerca dele, usarem essa chave, usarem esse quarto poder como discípulos do Senhor e como uma chamada igreja, que é uma espécie de agrupamento, uma congregação, em que nessa congregação esse quarto poder atua, porque esta congregação passa a ter o comando do Todo-Poderoso, que é a cabeça desta igreja, que é chamado de Cristo. Essa igreja, essa congregação, é também chamado de corpo de Cristo, que é a igreja congregada, a igreja reunida e unida em torno deste Senhor, para usar essa chave do quarto poder. Ele então pede para que essa igreja fique esperando um start. Preste atenção, porque isso, dentro do nosso tempo, ele é contado com os dias para nós, mas dentro da mentalidade do Senhor, isso é uma outorgação. Ele concedeu a chave, declarou a edificação, disse o que vai fazer, o que essa chave vai ligar e desligar, atar e desatar, e ainda diz que significa esse quarto poder, que é justamente esta infusão do Espírito, trazendo para este grupo um outro poder, que não é o legislativo, que não é o judiciário, que não é o executivo, diante de uma democracia, mas é um executivo, um legislativo e um judiciário diante de uma teocracia, porque o Deus da palavra é um Deus que julga, é um Deus que legisla e é um Deus que executa. E através desse quarto poder chamado a igreja, ele agora manda esta igreja caminhar. Mas no nosso processo, para entendermos o Kairos de Deus, nós vamos contando dentro da nossa cronologia esses textos: Mateus 16, Mateus 28, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, porque à espera deles, em Atos 1:8, eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas, tanto na Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra, cheios da virtude do Altíssimo. Entre Mateus capítulo 16, versículo 18, e Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce, num cumprimento de uma outra promessa, que dentro do nosso Cronos está tão distante, que está lá em Ezequiel 36, está lá em Joel capítulo 2, que ele iria fazer para outorgar esse quarto poder, ele iria fazer uma transformação tremenda em nós. Ele iria derramar o seu Espírito, para que com o Espírito derramado pudesse haver uma transformação em nosso interior, de tal forma que nossos corações endurecidos, pedrados, fossem esmiuçados pelo poder do Espírito Santo, e ele nos daria, no lugar desse coração duro, insensível,
cheio de malícia. Ele iria nos dar um coração sensível, um coração de carne. E sobre esse coração de carne ele iria soprar o seu Espírito Santo para ativá-lo de uma forma especial. Dentro da conjugação desses textos nos é apresentado esse quarto poder. E queridos, é justamente isso que como igreja nós temos. Um poder que é maior do que o poder do homem. Um poder que é maior do que o poder da terra. Um poder que é maior do que os conselhos dos homens. Um poder que é maior do que o julgamento dos homens. O quarto poder é o poder outorgado à igreja. E ele diz, de uma forma muito especial, que esse quarto poder, que foi colocado agora na mão da igreja, que vai utilizar esse poder, ao mesmo tempo que ela utiliza esse poder, ela exemplifica esse poder. Ele diz: então eu te dou as chaves, e com ela você vai ligar e desligar, atar e desatar. Mas saibam de uma coisa: a igreja, a assembleia, essa eclesia, esse agrupamento reunido, unido nesta unidade, debaixo deste poder, vocês vão aumentar. Tudo é de Deus, amém ou não amém? Mas vocês vão aumentar a dimensão do meu reino na terra, porque a terra está contaminada de um poder maléfico, maligno, maldoso. E eles estabeleceram portais nesta terra, acesso à maldade, à incredulidade, à malignidade, que vem traduzido para nós em diversos termos, de feitiçaria, idolatria, insensibilidade, brutalidade, violência, crueldade. Mas essa chave que vocês têm, esse quarto poder que eu coloco na mão de vocês, e que ao mesmo tempo será exemplificado, vivenciado por vocês, vai atar e desatar, e vai esparramar a minha luz, e a densidade da luz afastará as trevas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Que coisa tremenda! O Senhor nos concedeu esse quarto poder e nos outorga a exemplificá-lo, a vivenciá-lo, atando e desatando. Poder que é dele, outorgado a nós. Lembra que todo o poder é dele? Mas ele está em nós. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Antes de dizer o final desta reflexão, a Bíblia nos fornece alguns dados dessas pessoas que receberam essa chave, que receberam esse poder. Quem são essas pessoas? Que povo é esse? Quais são as características deste povo que lhes foi outorgado esse poder de ter em suas mãos a chave do reino para atar e desatar, para viver debaixo da unção, da capacitação do Senhor desta igreja.
que, segundo Lucas 4, nos informa o cumprimento da profecia de Isaías 61, foi dada a esse Senhor, que é Senhor dessa igreja, a unção, a capacitação dada pelo Espírito que está sobre esta igreja. E a igreja são essas pessoas que se identificam com Ele, que são imergidas nele e que agora são treinadas por Ele, capacitadas por Ele e agora enviadas por Ele. O texto diz que o Espírito está sobre Jesus e que está sobre o corpo de Jesus, que é a igreja, ungiu para pregar boas novas, o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, proclamar liberdade aos cativos. Aleluia. Ele vai desatar e vai derrubar as portas infernais. Você consegue entender isso? Que poder é esse? E sobretudo proclamar o ano aceitável do Senhor, que é também o ano do favor de Deus. Ele derramou isso sobre nós. Quais são as características deste povo? Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Jesus instruindo, treinando esses amados irmãos, que ele chama de discípulos, que se transformarão por esse poder em seus apóstolos, em seus enviados, em seus mensageiros. E aí, se você teve uma experiência com Jesus, está se identificando com Ele, revestindo-se dele, está nas suas mãos essa mesma chave, e somos por Ele mesmo edificados. Então isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Será que você pode dizer amém? E você pode dizer assim: Senhor, eu sofro a influência dos três poderes, estou sujeito a eles, mas eu tenho um quarto poder, que está sobre mim, que está em mim. Aleluia. E ele diz assim no verso de número 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Assim brilhe. A característica desse grupo que tem esse quarto poder é que esse grupo evidencia um amor, uma paixão, uma admiração pelo Filho de Deus, pelo Senhor Jesus, porque ele sabe que esta luz que está nele, diga: a luz está em mim. Diga: eu não sou uma luz, eu tenho uma luz, eu sou portador de uma luz, eu sou uma lâmpada, eu preciso da energia para brilhar.
Então ele diz: essa luz está em você, e agora que ela entrou em você, vocês passam a ser luz desse mundo, vocês vão iluminar, porque há uma luz, há um poder diferente em vocês. Eu estou capacitando vocês, e através do seu andar, através do modo que vocês vão proceder, vocês vão estar usando esse quarto poder. Essas boas obras não serão boas obras no nível simplesmente horizontal, elas tocarão nas pessoas, mas elas proclamarão um poder que vem do alto. Porque quando olharem essas boas obras, que seja um copo d'água, ou que seja curado em nome de Jesus, que essas boas obras, que seja atravessar um velhinho na rua, ou seja, abrir a sua bolsa e oferecer algo em você para abençoar alguém, eles vão ver essas boas obras, essas atitudes, e eles vão perceber que essas atitudes não são uma atitude meramente de um coração bondoso, mas um coração cheio do quarto poder. Porque eles vão ver essas atitudes e vão dizer assim: glória a Deus, Deus existe, Ele é real. Deus, uma chave é liberada, algo é desatado quando a igreja caminha debaixo desse poder. E a primeira coisa que eles sabem, que esta luz que veio para a vida deles, encheu o coração deles. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo se declara luz. Quando olhamos o Evangelho de João, e João Batista dá testemunho dessa luz, ele diz: eu não sou a luz, Jesus é a luz. E Jesus então diz algo maravilhoso. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Fale comigo assim: eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Agora parem aí, o texto continua e diz assim: e quem me segue? Quantos aqui estão seguindo Jesus? E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Quantos estão seguindo Jesus? Há um quarto poder liberado para nós, um poder que dissipa as trevas, um poder que afasta as trevas, que aumenta o território da luz e encurrala o território das trevas. Quanto mais luz, mais trevas serão dissipadas. Quanto mais luz, quanto mais o exercício e o movimentar da igreja, mais as trevas serão recuadas, porque ao mesmo tempo que elas são manifestadas, elas são recuadas. E a voz dessa luz, porque luz não tem voz, a gente não acende o interruptor, a luz acende e fica uou, 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 uou. Essa luz é justamente a ação, a prática, o exercício desse ligar e desligar, atar e desatar da igreja que vive debaixo deste comando do Senhor. Essa igreja romperá, e as trevas e os grilhões das trevas, os portais das trevas não serão suficientes. E de acordo com a unção do cabeça, essas portas das trevas têm a ver com opressões, têm a ver com dúvidas, pessoas que não sabem para onde vão, que estão fazendo aqui, estão cegos, pessoas que estão agrilhoadas num manto de frustração, decepção,
tristeza profunda na alma, de depressão, porque no poder da unção, desse quarto poder outorgado a nós, visão entrará em nós, luz entrará nas nossas vistas, amém? Através desse quarto poder liberado a nós, e que agora através de nós será manifestado, opressões, grilhões, para pôr em liberdade cativos a pessoas que estão presas em cativeiros, cativeiros satânicos, cativeiro das trevas, opressões profundas, gente possessa, gente opressa, gente frustrada, porque a Bíblia diz que dentro dessa unção nós vamos substituir manto de tristeza, e no lugar da tristeza vai vir alegria. Esse quarto poder nos outorga uma chave tremenda. Nós somos o único povo capaz de transformar más notícias em boas notícias, de transformar maldição em bênção. Gente que chega com a maldição no coração, uma maldição na mente, uma maldição nos sentimentos, uma maldição nos seus gestos, e essas pessoas estão de rosto com a realidade de Cristo, a luz do céu invade o coração dele, algo é transformado no coração através do arrependimento, da consciência, que não podem mais viver independente dele, isso explode dentro dele, e agora aquilo que era uma canção de tristeza, ele passa a dizer o que o salmista disse no Salmo 123, Salmo 126, grandes coisas, fala comigo, grandes coisas, fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu não sei se é assim que o Senhor falaria se estivesse em nosso meio. Quantos estão alegres? Reconhece que o Senhor fez grande coisa. Ele fez a transformação da sua vida. É grande coisa ou pouca coisa? A transformação do seu pensamento, e esse operar de Deus transformando o nosso pensar, que agora através desse quarto poder vem dirigindo o nosso agir, o nosso pensar, é pouca coisa. Gente que estava caminhando para o suicídio, aí encontra a luz e agora quer vida, é pouca coisa. Gente que vivia mergulhado na mentira e que encontra a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É pouca coisa? Pessoas que estavam chafurdadas, agrilhoadas, presas em grilhões de vícios, os mais diversos, elas encontram a realidade do Cristo. É manifestado para eles um poder que ninguém sabe explicar, e de repente aquela mente que era escravizada e era completamente dominada por um copo de cerveja, por um copo de cachaça, de uísque, sei lá, se for refinado ou menos refinado, eles eram absolutamente presos, agrilhoados, escravizados, sujeitos a uma lei que os prendia a esta realidade. Chega simplesmente uma palavra da verdade, a palavra que Cristo liberta, porque Ele veio para libertar os cativos, e simplesmente esse negócio explode dentro da pessoa, e esse quarto poder começa a operar, e ele simplesmente agora olha: eu não sou mais dominado pelo pecado, porque o pecado não terá mais domínio sobre mim, porque eu agora estou debaixo da graça. Que coisa, é pouco, irmãos. Então vamos falar grandes coisas. Fale comigo, bota sua Bíblia do lado um pouquinho, tire o braço da sua esposa, do seu esposo, tira o braço do pullover aí, do capote, faz assim: grandes coisas.
Olhem só, não é pouco. E não fez só por mim, fez por você. Fala assim, fez por nós. Por nós. Por nós. E por isso estamos. Agora aplaudam. Agora glorifiquem. Agora celebrem. Porque Ele fez grande. Aleluia. É um povo. A característica desse povo que exerce esse quarto poder, que foi infundido por esse quarto poder, marcado por esse quarto poder, outorgado e anda outorgado, liberado por esse quarto poder. Esse povo é um povo que anda atrelado a Jesus, apegado a Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, mais 4 pontos. Diga comigo, que característica tem esse povo? É um povo que é apegado a Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém? Acho que tá bom. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Você tem esse quarto poder. Ele já falou, meu irmão. Você recebeu? Eu quero viver debaixo desse quarto poder. Eu quero viver na unção deste quarto poder. Eu quero ser liberado por esse quarto poder. Eu sei que existem poderes nessa terra, há o executivo, o legislativo, o judiciário, mas eu tenho o quarto poder. Eu sou igreja do Deus vivo, igreja do Deus poderoso, que a cabeça é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Aquele que me dá o poder, que desatou na minha vida, que atou na minha vida, que liberou, me manda agora também usar para chave para atar e desatar. Vamos orar. Se para essa oração você sente uma impulsão no coração de chegar até o altar, pode vir. Se aproprie desse quarto poder. Se você ainda não entendeu que esse poder é Jesus em você, e você deseja se identificar com Ele, saia também do seu lugar e venha aqui. E nós queremos orar ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Sai do seu lugar e venha. Vamos declarar para Ele em forma de adoração, uma expressão do nosso coração, em louvor e adoração a Ele. Nós não vamos andar debaixo de outro poder, ainda que tenhamos que dar a César o que é de César. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. E nós queremos declarar que reconhecemos o quarto poder, que recebemos o quarto poder e queremos andar debaixo desse quarto poder. Aleluia. Adoremos a Ele, depois vamos orar juntos. Deixa o Espírito ministrar para o seu coração. Se você precisa tomar decisões, venha, porque o poder de Deus está aqui para desatar, quebrar cadeias. Aleluia, Senhor. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos
te alegrarás, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu, deixa o Espírito Santo falando no seu coração. Deixe ser permitido pela luz. Peça a Deus entendimento.
de Deus Pai, que o favor de Deus Filho, graça revelada a nós, presente chegado a nós, que o poder, a consolação do Santo Espírito sejam com todos aqueles que vivem debaixo do quarto poder, hoje e sempre. Amém? Erga tua mão direita comigo. Tchau. Igreja Batista do Parque Eldorado apresentou programa Adorar TV. A paz, o amor, esperança, fé. Programa Adorar TV. Adorar TV. Adorar TV. Programa Adorar TV com o pastor Fernando Trindade.